Não sai daí não. Hoje eu tenho duas informações importantes que você não sabia sobre as planilhas. Se você quer descobrir um pouquinho mais sobre elas, então fica comigo que você vai saber. E aí você vai poder me dizer se você já conhecia ou não. Segura aí que você já vai saber mais depois da vinheta. Então vamos lá, vamos matar agora toda essa curiosidade. Tenho dois pontos importantes que eu tenho certeza que você não sabia sobre as planilhas. Um é bem simples, você vai ver que é bem rápido, mas é muito útil, vai te salvar muito tempo. Você utiliza bastante os teclados para trabalhar com essas planilhas. E o outro é um pouco mais avançado. Eu tenho certeza que você vai curtir demais essas duas novidades. A primeira informação que você não sabia é que o Excel ele foi o sucessor do Lotus 123, que era a planilha lá dos tempos dos anos 90, que era a planilha top de linha. E naquela época, o Lotus 123, que foi criado pela IBM, ele não tinha mouse para você trabalhar. Você tinha que trabalhar ele somente com o teclado. Eu não sei se você já viu o sistema de banco ou empresas mais antigas, onde é que é uma tela preta, bem arcaica. E todas as informações, estacionamento também você encontra de vez em quando. Eles trabalham basicamente mexendo com o teclado para passar de um campo para outro, se é o valor, se é a informação de placa do carro ou se é a informação de dados do cliente. Eles têm que utilizar simplesmente as direcionais do teclado e tudo que eles têm que fazer é basicamente focado nos recursos do seu teclado, não tem mouse. E naquela época com o Lotus Notes era exatamente assim. Porém, com a facilidade do depois que veio o Excel, ficou muito mais fácil, você trabalha com ambos, você pode trabalhar tanto com o teclado quanto com o mouse. No Excel, nós temos um exemplo aqui, eu vou replicar esse mesmo conteúdo aqui na frente. Só que ao invés de 1, 2, 3, eu vou colocar 10, 11, sem frescura. Perfeito. Se eu fosse fazer uma soma desses valores aqui, no Excel normalmente você digita igual, você tem algumas formas de fazer, clica no seu número, mais a célula que representa o seu segundo número, J6 nesse caso, mais J7, mais... E você vai fazendo célula a célula. Ou você poderia utilizar uma fórmula conhecida como soma. Abro o parênteses e seleciono o grupo de valores que eu vou somar. Fecho o parênteses e Enter. Então, o meu total da soma de todos esses valores aqui é 91. Isso quando estamos trabalhando com o Excel. No caso, eu estou dizendo da fórmula, porque o resultado tem que ser o mesmo, senão tem coisa errada. Só que se eu estiver fazendo essa mesma soma, utilizando a compatibilidade com o Lotus 123, no Lotus 123, você entraria a sua fórmula da seguinte maneira: arroba, adicionar o tab, que eu vou fazer tudo via teclado, não quero utilizar meu mouse. Com Shift pressionado, seleciono todas as minhas caixinhas e fecho o parênteses. Então, a única diferença da compatibilidade aqui do Lotus com Excel é que ao invés do igual, você vai utilizar o arroba. E aqui eu também já utilizo o recurso de autocompletar quando eu tenho a minha fórmula. Por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui, vamos separar, e aqui embaixo eu fosse fazer a média. No Excel, nós digitamos igual para começar todas as fórmulas, média, abre parênteses, seleciono todos os meus valores e fecho parênteses. Essa é a forma que nós fazemos no Excel. Vamos supor agora que eu estivesse trabalhando, vou voltar no tempo aqui e estou usando o sistema
Lotus 123. Digitaria arroba, média. Opa, já é o primeiro da fila? Tab. Ele já preenche com a minha fórmula. A primeira da lista. J5 até o J11. Enter. Pelo Lotus 123. Não importa qual fórmula você faça, eu vou fazer só mais uma aqui para a gente evidenciar, que é o máximo. Excel igual máximo. Vou selecionar aqui todos os meus valores, fecho o parênteses e Enter. O modelo de compatibilidade com Lotus 123, arroba. Opa, já apareceu. Tab. Tecla Tab. Sem o meu mouse. Esqueci, foi automático. Vou lá e seleciono os meus valores. Com o Shift pressionado. Utilizo minha seta direcional do meu primeiro ponto até o meu último. No meu caso, do J5 até o J11. Fecho parênteses e Enter. Lotus 123. Eu nunca ouvi falar desse sistema dessa compatibilidade com o Lotus 123. Cá que eu vou te mostrar onde você pode encontrar isso também aí na sua planilha. Você vai em opções, avançado, e lá no final você encontra aqui, ó, compatibilidade com o Lotus. Se você quiser por algum motivo acessar o seu menu, ó, a tecla que é padrão definida aqui, você também pode alterar, mas a tecla padrão para você acessar o seu menu é a barra de data. Então, se eu viesse aqui, tivesse quadro de trabalho aqui na parte de baixo da minha planilha e pressionasse por algum motivo a barra de data, perceba que aqui em cima ele já ativou todas as opções para que você trabalhe somente com seu teclado. Eu não preciso do mouse para isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ir em ajuda. O que ele pede para você digitar? Y2. Então, eu vou digitar Y2. Ele já abriu o menu ajuda. E se eu quiser por algum motivo entrar em ajuda ou mostrar treinamento, eu vou entrar aqui em ajuda, eu clico na letra A. Ele automaticamente vai abrir aqui do lado a minha ajuda. Então você nem precisa do seu mouse. Se você quiser trabalhar essa habilidade de utilizar somente o seu teclado, você consegue fazer isso muito bem. Só tem que ir, lógico, se orientando. É difícil largar um vício, até porque o mouse torna tudo mais fácil. Mas se você conseguir redirecionar essa habilidade para o teclado, você pode perceber que é muito mais rápido, muito mais ágil você conseguir mexer com as suas funções. Se eu quisesse mais um exemplo aqui, eu venho com o meu direcional, seleciono essas 4 células e vou querer mesclar. Eu aperto a minha barra de data. Eu sei que o mesclar está dentro do menu página inicial, letra C. Ele se encontra aqui nessa opção. Vamos ver o que eu teria que fazer. Letra C, eu vou digitar agora. E depois eu teria que digitar a letra M. Se eu fizer isso rapidamente, o M depois. Mesclar o que? Posso usar direcional também. Mas eu vou utilizar o mesclar e centralizar C de novo. Pronto. Vou fazer mais uma vez. Só que sem usar o mouse. Somente com os direcionais. Shift pressionado, seleciono algumas células. Barra de data, C, M, C, pronto, já mesclou. Você nem precisou pegar o mouse. E quanto mais rápido, quanto mais você for treinando, mais ágil você vai ficando. Então é só um exemplo, você não é obrigado a usar, mas é bom você saber que existe e que tem esse modo de compatibilidade com o Lotus, que é um dos pais do Excel e das planilhas que a gente tem hoje em dia, como seus sucessores, Google Sheets, Calc e outros mais. E aí, gostou dessa primeira dica? Conta aí para mim nos comentários se você já sabia ou não desse recurso. Quem sabe ele não pode ser útil para você também.
Então vamos lá para nossa segunda dica que você talvez não saiba. Muitas pessoas que chegam aqui no mundo das planilhas acreditam que elas são usadas simplesmente para cálculos. Mas na verdade, você tem muito mais recursos, você consegue fazer muito mais coisas do que somente calcular. 1 mais 1 igual a 2 e coisas do gênero. Aqui eu vou mostrar algumas situações onde você vai trabalhar com funções que não necessariamente são para fazer contas. Veja só o que você também consegue fazer aqui. Se você gostou dessa, então imagina fazer um simulador de voo. Já pensou nisso também? Então veja só. Demais, não é não? Agora imagina você construir o seu próprio jogo através do Excel. Já pensou nessa possibilidade? Pois sim, isso é possível sim. Eu vou te mostrar um Bem mais que eu simples. criei aqui. Ele tem uma quantidade razoável de recursos. Ele pode ser usado para trabalhar desenvolvimento de crianças, adolescentes, não somente com esse propósito que eu fiz aqui, que é de adivinhar aonde estão continentes e oceanos dentro do seu mapa mundi. Você poderia trabalhar dentro da sua região, locais, cidades, informações específicas, aí vai da sua criatividade. Aqui, em resumo, o que faz esse jogo? Eu vou te mostrar abrindo essa planilha do zero. Aqui eu acabei de abrir a minha planilha e ele está questionando se eu vou querer abrir e habilitar as macros. Ele trabalha com algumas macros. Se você não sabe o que é macro, macro é apenas uma sequência de instruções que serão realizadas de forma automática assim que
um gatilho for ativado. No meu exemplo aqui, um gatilho é um botão. Toda vez que eu pressiono um botão, ele vai executar uma sequência de processos, uma sequência de instruções. Importante que você saiba que todos os programas que você usa no seu computador, eles trabalham dessa mesma forma. Ou seja, aqui eu tenho essa janelinha, eu tenho dois botões. Dentro da programação, da estrutura do Excel, desse programa que eu estou utilizando, ele já tem uma sequência de regras que, se eu apertar esse botão, ele vai fazer as instruções A, B e C. E se eu apertar esse outro botão, ele vai fazer as instruções X, Y e Z. Fora, se eu apertar esse botão, se eu apertar esse botão, se eu apertar esse link. Então, todos os seus programas no seu computador trabalham da mesma maneira. A única diferença é que aqui eu mesmo criei essa sequência de instruções que ele vai ter que fazer. Mas o seu programa, ele também trabalha da mesma forma. Toda vez que eu aperto um botão, eu aperto um link ou qualquer coisa na sua internet trabalha da mesma forma. Você clicou no link, ele já sabe que ele tem que executar tais instruções e tais passos. O gatilho é você clicar naquele determinado link, atender determinada condição. Entendido até aqui? Vamos lá para o próximo passo então. Eu vou pedir para ele habilitar as minhas macros, ele vai executar a sequência de processos que ele já está programado para isso. E maravilha! Quando eu abrir o meu mapa, o meu jogo do mapa, ele já veio com as instruções do que eu tenho que fazer. Seja bem-vindo ao Descubra no Mapa. Já até alterei o nome do próprio jogo que eu tinha criado. Antes de começar, leia este pequeno passo a passo. É até importante para que o seu usuário, quem vai trabalhar com o seu jogo, ou pseudo-jogo, não posso comparar isso aqui com um jogo de PlayStation nem de Xbox, mas não deixa de ser um jogo interativo. Eu vou te mostrar o porquê e como é que ele funciona. Então a minha missão aqui com esse jogo é acertar qual é o continente e qual é o oceano. Que ele vai apresentar, que ele vai me mostrar aqui no canto. Para escolher as respostas corretas, eu vou ter que ir até o meu mouse, vou ter que levar, aliás, o meu mouse até os botões aqui do meu mapa e vou ter que clicar no continente e no oceano correto que ele tem, que ele está solicitando aqui para mim. Então aqui ele pede para que eu identifique onde está a Antártica como continente e o Oceano Pacífico, destacando que em azul escuro os meus botões são continentes, e em azul claro o oceano. Sempre que você quiser recomeçar é só clicar no botão começar, que é aqui que ele está me orientando. Então vou lá, clico no botão começar, ele vai processar e pronto. Ele quer saber onde está a Ásia e onde está o Oceano Índico. Então vamos supor que eu ache que a Ásia está aqui, na minha América Central. Vou clicar, poxa, errei, tente novamente, vamos tentar em outro lugar. Aqui na África talvez, será que está a Ásia aqui? Ah, errei. Ah, não, lembrei, a Ásia está aqui no meu topo direito. Clico nele, opa, continente correto, maravilha. Você percebe que ele tem aqui condições, né? Eu cliquei em alguns botões e ele reconheceu que o meu continente estava errado. Tente novamente. Quando eu clico no meu continente correto, ele identifica que está certo. Oceano Índico. Será que é aqui no Pacífico que está o Índico? Puxa, errei. Então, lembrei, tá aqui. Maravilha. Perceba que no momento que eu acerto meus dois itens, minhas duas respostas, eu já recebo uma mensagem aqui embaixo, não é nada de outro mundo, e já recebo uma orientação de aperte começar. Isso aqui não estava sendo exibido antes. Se eu clicar em qualquer outro botão para alterar minha resposta, você vai perceber que essa informação e essa aqui, além da minha regra, além da minha resposta, vão ser alteradas. Vou colocar aqui glacial ártico. Percebe que ele fala que não é, o oceano não é o Índico onde eu cliquei, e as minhas validações aqui desaparecem. Então a ideia é exatamente essa, é você treinar onde ficam os continentes. Respondi, quando o Oceano Índico está aqui, maravilha, acertei. Começar de novo.
Processou, limpou tudo, ótimo. América Central. América Central tá aqui. Ah, não. Eu vou responder primeiro o meu oceano. Oceano Pacífico. Oceano Pacífico tá aqui. Opa! Antes de falar se a resposta tá certa, a lógica que eu criei é preencha primeiro o continente para que a gente siga um caminho lógico. Então, qual é o continente? Eu não vou saber se o meu oceano tá certo sem responder qual é o meu continente. Então, vamos lá. América Central? Ah, tá aqui. Maravilha, o oceano está correto. Se eu tivesse respondido errado, ele teria automaticamente trocado a informação aqui, tente outro oceano. Entendido? Em resumo, esse é o jogo. Nada muito mirabolante, mas você precisa criar uma sequência de validações para poder fazer com que ele funcione de maneira adequada. Eu vou construir aqui com vocês um jogo similar, aonde nós faremos somente a validação do continente, até para não criar muitas regras e não ficar tão complexo assim. Ao passo que vocês forem evoluindo, a gente cria com mais uma regra, mas a princípio a gente vai criar simplesmente com continente. Aí depois, se vocês quiserem também, é só deixar os comentários aqui abaixo, comenta com planilhas jogo mapa, que eu encaminho para vocês o jogo, a estrutura da planilha, para vocês treinarem aí no computador de vocês. Tá legal? O importante é o exercício e vocês começarem a treinar novas possibilidades diferentes do mundo que vocês já estão habituados, das experiências que vocês já conhecem, já estão acostumados a trabalhar. Você já mexeu alguma vez no Excel ou no Google Sheets ou em qualquer outra planilha que seja do mercado? Você já deve ter visto como é que ela funciona e como é que ela trabalha. Mas é bem provável que você nunca tenha visto esses exemplos que eu acabei de passar para você há alguns minutos atrás, incluindo esse jogo aqui do mapa. Então é uma forma diferente de você fazer, você utilizar a mesma ferramenta, mas para trabalhar de uma maneira diferente e tão valiosa quanto as demais. Entendido? Se você tem filho pequeno, pode deixar isso aqui com ele, que você vai ver que se ele começar a treinar e se empolgar, em pouco tempo ele vai ficar expert em continentes e quais os oceanos que nós temos no nosso planeta Terra. Ou você pode customizar o seu próprio jogo e fazer com outros temas que não sejam mapas. Entendido? Vou aqui abrir uma nova planilha, vou criar uma do zero. Primeiramente, eu vou buscar um mapa qualquer. Vou lá no Google, pesquisar uma imagem de mapa e trazer aqui para minha planilha. Vou procurar aqui no Google Mapa Mundi continentes, imagens. Se você já conhece os continentes de cabeça e não precisa de cola, é só escolher um que não tem nome. Esses daqui você observa que tem o nome. Esse daqui não tem o nome, é um exemplo que não tem. Esse é até legal, que para criança ele até reforça a quantidade de continentes. Vou aqui, vou copiar essa imagem. Agora que eu já tenho a informação, venho inserir ilustrações, imagens. Deixo onde ele melhor se encaixa. Vou deixar uma coluna e uma linha de espaço, uma linha aqui e uma coluna aqui de espaço, para a gente poder trabalhar caso a gente queira. E aqui eu já vou estruturando mais ou menos como é que vai ficar esse meu mapa mundi. Aqui vai ser o meu separador. E aqui será a sua pergunta. Onde está a... Como todos os meus continentes estão no feminino, a América, Europa, África, Ásia, Oceania, Antártida ou Antártica, qualquer um dos dois é correto. Deixo aqui esta célula para minha pergunta. Aqui embaixo eu vou reservar já para minha validação de resposta. Deixa aqui. Resposta.
Lá para baixo eu deixo como um novo botão. O que eu vou fazer agora, o que nós vamos fazer agora é inserir os nossos botões que vão interagir com a nossa planilha. Eu venho em inserir, ilustrações, formas e vou escolher a forma mais parecida com um botão. Eu já coloco ela na área onde eu desejo. Venho aqui, vou selecionar a cor que eu quero trabalhar, os modelos que eles já têm prontos, azul, verde, eu vou deixar nesse cinza aqui, é uma cor diferente do que eu já tenho aqui no meu mapa. Se eu quiser repetir esse botão, copiá-lo, replicá-lo, duplicá-lo, eu pressiono a minha tecla Ctrl, clico no meu objeto, no meu botão nesse caso, seguro e arrasto. Posso soltar aqui e ele já copiou. Se eu quiser, seleciono os dois, Ctrl pressionado, clico seguro e arrasto. Pronto, já copiou os dois. Eu preciso de 6, então eu vou copiar mais 2. Pronto. Solto aqui com Ctrl pressionado. E agora eu vou posicioná-los em cima de cada um dos meus continentes. Aqui é Europa. Aqui é a África. Se você quiser deixar todo mundo com o mesmo tamanho, aí é a gosto do freguês. Oceania. E Ásia. Então, resumo, o que vai ter que acontecer é, toda vez que eu clicar em um botão, ele vai ter que executar uma ação, ele vai ter que desempenhar uma sequência de instruções para poder validar ou para poder enviar o conteúdo do botão que o meu usuário está clicando para algum lugar aqui da minha planilha. Ou seja, se aqui é América e eu clicar, eu tenho que enviar essa informação de América para algum lugar, para depois utilizar essa informação e ver se o meu usuário clicou na resposta correta. Aqui eu vou criar mais dois que ele não tem, que é a América do Norte e a América do Sul. Então fica América Central, América do Norte e América do Sul. Ah, mas aí não vai dar certo, porque aqui tá falando que tem 6 continentes e você tem mais botões. Sem problema, a gente pode corrigir aqui e colocar a quantidade que nós queremos. Vou te mostrar como você pode fazer. Vem em inserir, ilustrações, formas e caixa de texto. Aqui em caixa de texto, eu venho e coloco a quantidade que eu quero. São 3, 6, 8. Então, se são 8, corrijo aqui, aumento o tamanho, deixo do jeito que eu quero. Se eu quiser também mudo o tipo de letra. Olha só, que lindo! Vai fazendo, dá seu jeito aí, ó. Já não são mais 6, agora você tem 8 continentes. A primeira ação que nós vamos realizar é gerar a pergunta para o nosso usuário interagir. Aqui são 8 continentes, então eu irei criar 8 linhas. Eu vou utilizar essas colunas aqui do lado para ficar mais fácil, não fica tão distante do nosso mapa e a gente consegue ir trabalhando. Até reduzir um pouco aqui. Se a gente precisar de mais colunas, mesmo a gente podendo incluir depois, eu não vou fazer isso. Eu vou colocar agora América do Norte, América do Sul, América Central, América do Sul, Europa. Tá? Lá embaixo nós temos a Antártica, Antártida.
como você preferir. Depois nós temos a Ásia e a Oceania. Então, no total, nós temos 8 continentes que nós criamos e vamos validar a resposta aqui. Para que ele possa cada hora selecionar um continente diferente, nós vamos precisar de uma fórmula que traga, ou um recurso que traga informações de maneira randômica, de maneira aleatória. E nós temos uma fórmula que faz exatamente isso. Chama aleatório entre, onde ele vai trazer valores aleatórios de 1 até 8, que é a quantidade de continente que nós temos. Então, o meu limite inferior é o meu número 1 e o meu limite superior é o número 8. Tá bom, aí você deve estar se perguntando. Ok, ele já está trazendo os valores aleatórios. Pode perceber que ele está trocando cada vez que eu insiro uma informação em algum lugar. Mesmo que não tenha nada, ele está trocando o meu número aleatoriamente. E aonde é que ele vai achar esse número? Vou te mostrar onde. É aqui na frente. Vou selecionar o número 1 com Ctrl pressionado. Perceba que aparece um maisinho do lado da minha cruz. Quando esse maisinho está ativo, significa que ele vai adicionar 1 à minha sequência. Então ele vai somando os meus valores em uma sequência numérica de 1 até 8. Entendido até aqui? Então nós temos de 1 até 8. Nós temos 8 continentes e aqui está trazendo valores aleatórios. Cada hora ele traz um número em nenhuma sequência. Às vezes ele pode repetir e às vezes ele pode trazer outro número. Tá, mas somente esse número aqui perdido não nos ajuda em nada. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso que ele traga aqui para mim, aleatório, não o meu número, mas sim a informação que tem na frente do meu número. Então, vamos reforçar. Eu não quero o que está aqui no meu número. Eu quero o que está na frente da referência do meu número. Ou seja, se eu trouxer o número 1, na verdade eu quero que ele traga América do Norte. Se trouxer o número 4, eu quero na verdade que traga a Europa. Se trouxer o número 7, eu quero na verdade que traga a Ásia. E os outros a mesma coisa. Tá? Da mesma maneira que nós fizemos esta fórmula, o que eu preciso que você entenda agora é que nós precisamos trazer as posições das células aonde se encontram os meus continentes. Então, eu preciso que vocês foquem aqui nessa região. Fica olhando nessa região quando eu selecionar qualquer um dos meus continentes. Selecionei América do Sul. O 3, selecionei a Antártida. O 6, o 8, o 2, o 1. Por quê? Porque ele está na coluna U e está na linha 1. África vai ser o 5. O 5, porque ele está na coluna U e está na linha 5. Então, em resumo, esse daqui tem como referência o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eu vou deixar aqui para a gente não esquecer. Vai que dá alguma amnésia nesse meio tempo. A gente não vai esquecer que essas são as nossas referências. Ou seja, essa é a posição aonde eu tenho os meus continentes. Sendo assim, então, eu não quero trazer o
número 4, eu quero trazer o 4. Tem uma fórmula que faz exatamente isso. Se eu viesse aqui e digitasse igual a letra U e número 4, olha quem ele selecionou. Ele vai me trazer quem? A Europa. E eu vou fazer uma fórmula trabalhar exatamente igual a isso que eu digitei aqui. Essa fórmula se chama indireto. E ela trabalha da seguinte maneira. Eu vou digitar aqui indireto, abro parênteses. Eu quero que ele me traga qual coluna? A coluna será sempre U. Concorda comigo? América do Norte, América Central, América do Sul, todos os meus continentes, eles estão sempre na mesma coluna. Coluna, letra U. Então, o texto, que será igual para todos, é U. E junto com o U, eu vou utilizar o E comercial, que serve para concatenar, para unir. Então, ele vai unir a informação da letra U, ele vai me unir a letra U com o aleatório. Como a gente estava fazendo aqui algum tempo atrás, alguns segundinhos atrás, você notou que o aleatório trazia somente os números de 1 até 8. Então, o que ele vai fazer é unir a letra U junto com os números aleatórios que ele vai trazer de 1 até 8. Olha a mágica que nós estamos fazendo. Já que não conseguimos trazer conteúdo direto, então vamos utilizar um recurso que retorne isso para nós. Posso fechar a minha fórmula e Enter. E Enter. Olha quem ele trouxe aqui. Ásia. Então, a certeza que nós temos é que ele uniu a letra U com o número 7. Por isso que veio Ásia. Se eu inserisse uma outra informação aqui, América Central. Ele uniu a informação da letra U com o meu número 2. Por isso que aqui veio América Central. E é por isso que nós conseguimos fazer continentes aleatórios. Compreendido até aqui? Ótimo, que bom que você ainda está comigo, não desmaiou. Só que nós temos apenas um problema. Okay? Nós já conseguimos fazer aqui um sistema maroto para retornar os nossos continentes. Porém, eu quero que você fique atento que a cada alteração, cada modificação que eu faço na minha planilha ou nas minhas células, ele vai alterar o valor do meu continente, o valor que eu tenho aqui. Então, muitas vezes não vai dar nem tempo de você responder e ele já trocou por outro. E eu não quero que isso aconteça, tá? Então, ao invés de jogar aqui onde está e a minha resposta, eu vou copiar essa mesma fórmula do jeitinho que tá, porque essa é a estrutura que nós criamos para gerar este resultado. Toda hora que eu tenho uma atualização, ele gera um novo continente. Eu vou copiar isso aqui, vou arrancar dessa posição, pular aqui na minha célula U10. Tá ok até aqui? Qualquer dúvida é só consultar os números aqui do lado. Apesar de eles serem idênticos a esses aqui, é só você colocar o U na frente. Então aqui nós temos a fórmula pergunta. Agora, o que eu quero para que essa informação não seja trocada, a não ser que eu peça? Eu não quero que ele mude a minha pergunta, exceto, como no meu exemplo que eu te mostrei, quando eu chego aqui e peço para ele mudar. Aí sim ele mudou. Se eu vier fizer qualquer modificação, tentar alterar qualquer coisa, ele não vai modificar a minha pergunta. Onde está a África, continuará sendo África até eu apertar o botão começar novamente. O que vai fazer essa mudança vai ser um botão de ação. O que nós precisamos então é copiar esse conteúdo daqui para a minha célula onde está. Então, para isso eu vou criar um botão, inserir botão,
Eu vou colocar o meu botão aqui. Vou colocar alguns efeitos nele. Um brilho diferente? Não. Uma rotação 3D? Não. Não ficou tão bom não. Eu vou colocar uma sombra diferente. E uma cor também mais chamativa. Aqui dentro vou inserir o meu texto, que vai se chamar mudar pergunta. Esse meu botão mudar pergunta vou centralizar ele também no meio do meu botão e vou aumentar também mudar o tipo de letra. Mudar pergunta, vou mudar a cor dessa letra. Ela não está dando tanto destaque. Vamos ver se esse daqui fica legal. O problema é a letra. Vou mudar essa letra aqui, que não ficou tão legal quanto eu gostaria. Vou mudar para um outro tipo. Paperback. Essa aqui tá melhor, tá mais nítido. Maravilha, mudar pergunta. Então toda vez que eu clicar nesse botão mudar pergunta, eu quero que ele faça o quê? Copie a informação da América do Sul e cole aqui somente as letras, somente a palavra, somente a informação. Por que eu estou falando isso para você? Se você notar bem, aqui nós temos uma fórmula dentro desse espaço. Tá? Por mais que ele esteja mostrando o nosso continente, nós temos uma fórmula. E nesse local aqui, nós não queremos fórmula. Nós queremos somente o continente, somente a frase, somente Europa, África, Antártida e assim por diante. Se você não ficou claro para você, não se preocupa, você já vai entender. Não fica travado por causa disso. Uns exemplos aqui você vai ver que vai ficar bem fácil. Então, para que isso aconteça de forma automática e nós não precisemos saber programação e outras coisas mais, eu vou te mostrar como é que você faz para criar uma macro. Lembrando que macro é aquela sequência de instruções que será ativada assim que você executar determinada ação, assim que você ativar determinado gatilho. O meu gatilho, nesse caso, será o meu botão. Para que você crie sua macro e nós possamos trabalhar com os outros recursos mais à frente, é preciso que você tenha uma aba chamada Desenvolvedor. Se ela estiver aqui igual eu estou te mostrando na minha, ela não está aparecendo, você vai clicar com o botão direito em qualquer um desses menus, botão direito, e personalizar faixa de opções. Aqui dentro das guias principais você deve ter uma aba chamada Desenvolvedor, onde a caixinha não está marcada, não está ativada. Você ativa e pressiona OK. Pronto. Ela já vai aparecer aqui em cima. Entendido? Agora nós vamos gravar a nossa macro. Como é que vamos fazer isso? Aqui embaixo nós temos um atalho. Eu vou utilizar esse atalho para ficar fácil. Ou você vem aqui em desenvolvedor e gravar macro. Vou criar a minha macro. Ela vai se chamar macro pergunta. Ela vai trazer a nossa pergunta. Pode perceber que ela já está gravando, ela já está sendo gravada, está com o botão de stop. Assim que você terminar de executar todas as suas atividades aqui, as atividades são
Tudo que eu estiver fazendo dentro da minha planilha, a partir do momento que eu confirmei a minha macro, ele está gravando. Então, se eu clicar numa célula, ele vai anotar isso. É como se tivesse alguém observando tudo que você está fazendo e está anotando. É isso que a macro está fazendo. Eu vou vir aqui, seleciono o meu continente, que está na minha fórmula, botão direito e vou pedir para copiar. Lembrando que a minha macro está anotando tudo o que eu estou fazendo. Venho aqui na minha célula, onde eu quero que ele coloque a minha informação, botão direito, e eu não vou simplesmente colar, porque senão ele irá colar a minha fórmula. Eu quero somente que ele me traga os valores que estão lá dentro. Vou pedir para colar, e ele já colou somente o valor. Nesse momento que ele colou, eu vou parar a minha macro, stop, e pronto, já está feito. Perceba que ele aqui no meu continente permanece com a indicação de que ele está sendo copiado ou recortado. Depois eu vou precisar ajustar isso lá na estrutura da macro, mas não se preocupe, você vai perceber. Eu vou voltar, só guarde isso daí na sua memória, que a gente vai voltar nesse assunto. Então, a nossa macro, ela vai fazer o que? Eu vou te mostrar o que é essa macro e onde ela está. Se você vier aqui em macros, no seu caso não existirão tantas informações que nem tem aqui no meu. Ele está trabalhando também com as macros que estão nas minhas outras planilhas, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar somente a macro que criamos agora, que é a macro pergunta. Então, venho aqui em pergunta e venho em editar. Traz uma nova pergunta. Venho em editar e a gente vai ver o que ela está fazendo de verdade. Eu vou traduzir aqui a programação que ela fez por trás. Quando nós executamos aquele passo a passo, tinha alguém anotando tudo o que estávamos fazendo. O que ela fez, em resumo, foi: ela criou essa estrutura aqui, então subprograma, ele selecionou a célula U10, que é essa área aqui, que é a área da minha fórmula. Ele copiou esse conteúdo, que foi aquele momento que nós clicamos com o botão direito e copiar. Ele foi até a célula P5. Quem que é P5? Adivinha? É essa área aqui, essa célula aqui. Botão direito e colamos somente os valores. Essa é a estrutura de colar somente os valores. Então, enquanto você clica em botões, por trás o seu programa está fazendo tudo isso aqui de anotação, todos esses processos e muito mais. Era só para você entender o que ele está fazendo. Então, vou fechar aqui o meu Visual Basic, o meu VBA, que é ele que gerencia minhas macros, e vou atribuir a minha macro ao meu botão. A minha macro ela já existe, eu já tenho um programinha, só tem que falar, ó, você vai funcionar toda vez que tal lugar fizer alguma coisa. Como eu tenho esse botão aqui, eu já vou atribuir a minha macro. Minha macro se chama pergunta, traz uma nova pergunta e eu vou dar um OK. Prontinho. Nesse momento, ó, toda vez que você passar a sua mão em cima do botão, ele já vira um cursor de link. Perceba que ele vira uma mãozinha. Se eu clicar aqui, adivinha o que ele vai fazer? Vem aqui, copia o valor que eu tenho e cola na minha célula. E perceba que ele já troca novamente. Por isso que nós não podemos ficar com o valor aleatório. Ele vai trocando a toda hora. Vou mudar a pergunta de novo. Ele cola aqui. Não importa o que eu faça. Eu vou forçar aqui uma atualização na minha planilha. Digitar 5. Ele vai trocar para África. Mas aqui continua sendo África. Se eu mudar aqui de novo, aqui vira América Central. América do Central, vixe Maria, parece índio. Minha América do Central, corrigido aqui, então fica América Central.
América do Sul. Se eu fizer alguma outra atualização, ele vai trocar, mas aqui sempre permanece a sua última informação que foi copiada. Até você pressionar de novo o botão, ele vem aqui, copia e cola aqui. Entendido? Então, essa é uma das ações que você terá que realizar. Agora, sua outra obrigação é validar se o botão que o seu usuário clicou é o mesmo da resposta que você tem aqui do seu continente. Se a resposta for igual, então tá certo, ele clicou no lugar correto. Se ele clicar em outro botão, se ele clicou na Europa, Europa não é Ásia, então tem que aparecer resposta errada, ou amigavelmente procure o continente correto, tente mais uma vez e assim por diante. Nossa próxima etapa então é relacionar os meus botões com as minhas regiões corretas. Quando eu clicar aqui nesse botão, ele tem que trazer a América do Norte. Então eu venho aqui e vou gravar mais uma macro. Aqui será a minha resposta. Vou inserir ela nessa célula aqui, mas poderia ser em qualquer lugar. Tá? Não se apegue ao destino. Eu estou colocando aqui para a gente seguir uma linha prática, onde aqui vai ficar todos os nossos guias de continentes e todas as nossas ações de mudar a resposta, serão os nossos auxiliares. Resposta do usuário. Na página inicial, vou formatar. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ele tem que me trazer a América do Norte, certo? Então, vamos gravar a nossa macro. Então, planilha 2 vai ser P2. E aqui vai ser América do Norte. Ok. Quando eu clicar no botão América do Norte, ele vem aqui, copia conteúdo e cola somente o valor. Como esse conteúdo não é uma fórmula, eu posso somente colocar colar. Eu teria que colar somente o valor se ele fosse uma fórmula, que nem nesse caso aqui, ó. Temos uma fórmula. Para a sua macro, aqui já é um texto simples, então eu só copio o texto simples daqui para cá. Então, clicou, minha resposta vem para cá. O que eu faço? Vou validar se essa resposta é igual ao continente que ele está pedindo. Se a resposta é certa, então eu falo parabéns, você acertou, se não, tente novamente. Agora que eu já fiz isso para a América do Norte, se eu for verificar o meu resultado da minha macro, eu venho aqui em macros e identifico aonde está a minha América do Norte. Venho editar. Olha aqui, ó, o meu programinha da América do Norte. Subcomeço e o fim dele. Não se preocupa se você nunca viu uma estrutura de programação, você nem precisa entender sobre isso. Eu estou te mostrando para que não fique no ar todos esses passos que estamos fazendo. Estou traduzindo todas essas ações de cliques que nós fizemos de copiar e colar. Então, quando eu cliquei na América do Norte, eu falei para ele selecionar a célula letra U1, que é esta célula aqui, América do Norte. E aí ele copiou a minha seleção da América do Norte, da célula U1, veio para a célula U11, que é esta célula aqui, e colou o valor com o paste. Depois ele simplesmente retirou aquela seleção de cópia com application cut copy mode igual a false. Sabe quando você vai tentar copiar uma célula que ele fica com esse tracejado? Significa que ele está esperando que você colhe o valor disso aqui em algum lugar. Para sair deste modo de cópia e recorte, você pressiona a tecla ESC. Ele tem o mesmo efeito dessa instrução aqui.
Vou fazer é copiar essa instrução aqui para cima. Lembra que eu falei que ele estava faltando quando você apertava o botão mudar pergunta? Simplesmente eu vou copiar. É como se eu tivesse pressionado o ESC. Eu vou copiar para o final da minha instrução aqui. Agora que nós fizemos o procedimento para o botão América do Norte, eu vou, ao invés de fazer com macro, eu vou criar todos os meus demais botões através de uma cópia. Como assim uma cópia? Vou te mostrar já. Vou vir aqui, seleciono as minhas instruções, Ctrl C, venho no final e Ctrl V. Ele acabou de colar uma réplica. O meu próximo continente ele é América Central. Então aqui eu venho e vou atualizar para América Central. A América Central ela se encontra na célula letra U, linha 2. Ó. A gente já deixou até uma cola aqui. Então ele vai copiar o conteúdo da célula U2 e levar para o mesmo lugar, para o mesmo destino, U11. Mesma coisa nós faremos para América do Sul. Você já vai entender porque desse jeito é muito mais prático. Seguindo a lógica é a próxima, U3. Atualiza aqui também o comentário. Esses tracinhos aqui são linhas comentadas que servem só para instruir quem está visualizando essas linhas de programação. Dá para saber o que estava sendo feito ali. América do Sul, depois vem Europa. Europa. Está na U4. Ctrl C, Ctrl V. Depois vem África. Depois vem Antártida. Não recomendo que vocês utilizem acentos, tá? Evitem colocar acentos e caracteres especiais no nome do seu programa. Opa! África ficou sem atualização, ficou aqui é o 5 e a Antártida é o 6. Depois da Antártida vem a Ásia, que é o 7. Depois vem a Oceania, que é o 8. Maravilha. Criamos todos os nossos programas de maneira mais rápida. Eu poderia ter feito isso gravando uma macro para cada um deles. Mas eu quero otimizar o nosso trabalho aqui, deixar ele mais rápido. E o resultado no final será idêntico a esse que eu fiz aqui. Tá perfeito? Vamos só confirmar. O 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Ótimo. Agora eu vou sair atribuindo os botões para cada um dos meus continentes. Botão direito, atribuir macro. Se esse daqui é o meu botão de América do Norte, quem é que eu tenho que atribuir? América N de América do Norte. Se esse daqui é a minha América Central, botão direito, atribuir macro, América Central. Se esse aqui é o minha América do Sul, botão direito, atribuir América S. Por isso que é importante que você coloque um nome que seja fácil de identificar depois. Tá? Botão direito, atribuir macro, Europa, atribuir macro, África, botão direito, atribuir macro, Antártida, botão direito, atribuir macro, Ásia, e botão direito, atribuir macro e Oceania. Sempre que você quiser identificar qual é a macro que está atribuída, você dá o botão direito, vem em macro e ele vai mostrar para você qual que é. A Antártida está atribuída a esse botão. Vem OK.
Teoricamente, todos os meus botões deveriam estar funcionando agora. Se eu clicar aqui na África, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que vir em U5, copiar esse valor, colar aqui no lugar da América do Norte e sair do modo de cópia, que foi isso que nós pedimos. Olha só o que aconteceu, ele já trocou. Não se preocupe com o valor de cima, tá? Ele aqui vai ficar trocando aleatoriamente, pode ser que ele coincida ou não. Vou clicar aqui na Ásia. Olha que legal. Ele foi lá, copiou o valor da U7 e trouxe aqui para U11. Oceania? Opa! América do Sul? América Central? América do Norte? Antártida? Bem, aparentemente todos estão funcionando. O que você vai fazer agora é a parte mais fácil. Vou colocar aqui uma sequência de células. Página inicial, vou mesclar. E vou fazer uma validação muito simples com uma fórmula C, que é uma condicional. E verifica se a minha condição é verdadeira, faça tal ação. Se ela é falsa, faça tal ação. Gere tal resultado. Coloque tal resposta. Então, se o valor da minha pergunta de P5 for igual ao valor que eu tenho aqui atrás, deixa eu borrar aqui a minha dica da fórmula, igualzinho a minha U11, então significa que a minha resposta está correta. Se você não acertou o valor falso, se você não atende a essa regra, tente novamente. Tem que vir entre aspas duplas porque é um texto. E é assim que a programação do Excel, a fórmula do Excel, espera que você escreva o seu conteúdo, que você apresente o seu conteúdo. Venho e coloco o Enter. Vou formatar isso aqui de uma outra cor, vermelho. Não, vermelho não, porque eu não vou ficar fazendo outros tipos de formatação. Vou colocar aqui em preto, vou aumentar. Tente novamente é o meu maior texto. Então tem que caber o conteúdo dele. Tente novamente, vou tentar essa condensada. O fundo vai ficar em deixar ele aqui em cinza e o meu texto em preto. Então, como eu tinha reservado todo esse meu espaço aqui para resposta, eu vou deletar isso aqui e vou mesclar junto também. Atualizar. Não tem problema, tente novamente. Tá ok. Vou tentar novamente, só que eu vou mudar a pergunta aqui, porque eu não sabia onde ficava a Ásia. Vou tentar novamente. Você percebe uma outra coisa que acontece é quando você muda a pergunta, ele continua com o resultado anterior. Até porque a gente não sabia onde ia colocar a resposta. Então ele só tem dois tipos de validação, ou certo ou errado. Você pode incluir, se você quiser deixar mais criterioso. Se você quiser, você pode colocar mais critérios. Só que tem uma regra. Quanto mais critérios você for colocando, mais bonita, mais trabalhada, melhor, mais apresentável vai ficando o seu jogo, o seu sistema, porém mais complexo também ele vai se tornando. Então é importante que você saiba que quanto mais detalhes você quiser colocar, mais empenho ele vai exigir de você. Nesse caso, então, eu só estou trabalhando com duas condições, ou certo ou errado. Se a resposta ela é igual, vou deixar sem resposta aqui. Ele já vai falar tente novamente. Mas tem uma condição, quando a pessoa começa, que não tem resposta nenhuma. Então, ao invés de colocar tente novamente, eu poderia validar mais uma condição. Vamos terminar primeiro toda a nossa estrutura e eu já exemplifico como é que vai funcionar esse tente novamente aqui. Como é que vai funcionar essa caixinha
será interativa. Ela vai ficar conversando com o meu usuário. Aqui a minha pergunta ela tem que ficar chamativa. Vou aumentar. Então, onde está a Antártida? Posso mudar o tipo de letra. Diferente. Vamos ver como é que fica se aumentar o conteúdo. Vou diminuir o tamanho dessa coluna. Vou aumentar o tamanho dessa. Vamos supor que eu queira mudar a pergunta. Europa, Antártida, Oceania, Ásia, Oceania, América do Norte. É esse aqui que eu queria. Deixar com espaço para não extrapolar. Vamos aumentar então um pouquinho mais. Vou reduzir aqui. Ótimo. América do Norte, América do Sul e América Central. Da pergunta, vou mudar a posição do meu botão. Quando você quiser trabalhar com objetos, vai ter vezes que você vai tentar clicar nele e ele não vai responder. Até porque esse botão ele já está funcionando, ele é um link, né? Toda vez que você clica nele, ele vai ativar a minha macro. Então, para você trabalhar com objetos, você pode utilizar o recurso que tem aqui na sua página inicial, localizar e selecionar, e você vem selecionar objetos. Todos os objetos que você precisar selecionar, aqui no meu caso, se eu clicar, ele está entendendo que eu quero interagir, então eu vou selecionar. Eu clico seguro em volta dele e arrasto. Pronto, ele selecionou. O que não vai acontecer se você tentar fazer com o seu outro cursor. Aí eu vou te mostrar o que acontece quando você tenta sem o botão selecionar objetos. Se eu tentar envolver ele, é o que acontece. Ó. Eu seleciono as minhas células. Diferente se eu quiser selecionar objetos. Aí eu posso movimentar ele para onde eu quiser. Estou movimentando com os meus direcionais, seta para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Você percebe que alguns botões aqui se movimentaram por causa do meu ajuste de linhas. Elas acabaram saindo da posição, então eu venho aqui, seleciono, movimento para cima, para cobrir as minhas respostas, não quero que ninguém descubra. Seleciono de novo aqui a minha caixa, movimento para cima também, para cobrir o meu valor. Nesse caso aqui, eu posso transformar o meu mapa e a minha caixa de texto em uma única coisa. Vou selecionar os dois com o Ctrl pressionado. Botão direito e agrupar. A diferença é que quando você movimenta o seu mapa, ele continua na mesma posição. Eu não vou fazer isso com meus botões porque isso vai interferir um pouco no que a gente precisa. Mas se os botões eles não sumiram, eles estão aqui atrás, ó, na mesma posição. Ctrl Z para desfazer essa movimentação que eu fiz. Vou clicar com o botão direito em enviar para trás. Pronto, meus botões voltaram para a mesma posição. Compreendido até aqui? Então, nesse caso, se eu tenho minha América do Norte como pergunta, eu vou selecionar onde está a minha América do Norte. Venho, está aqui. Ah, não, errei. Onde que está a minha resposta? A resposta do usuário veio para cá. Eu selecionei África. Como é que eu fiz esse erro? Meu Deus. América do Norte está aqui. Ah, então corretíssimo. Ele já interagiu automaticamente com você. Se vier selecionar outra pergunta, logicamente ele vai mudar. América do Norte, corretíssimo. Mudar a pergunta? Pronto, América do Sul. Vem aqui. Ah, já sei. Aqui. Mudar a pergunta. Ásia? Opa, tá aqui, corretíssimo. Você percebeu que toda a interação ocorre aqui nas células laterais, né? Nas minhas colunas laterais. Toda a lógica está sendo usada está aqui nas minhas colunas laterais. Só que elas não podem ficar em exibição, correto? Então, primeiro passo, eu vou ocultar as demais informações que nós não precisaremos. No meu caso, eu ainda estou com o meu
selecionar objetos ativado. Você vai perceber que ele tem um comportamento um pouco diferente. Ó. Ele não seleciona as suas células quando você tenta clicar. É lógico, porque este cursor é específico para objetos. Então eu venho aqui, selecionar objetos e pronto, desativo ele. Agora eu consigo selecionar minha coluna, Ctrl Shift seta para a direita para ir até a minha última coluna, botão direito em qualquer lugar e ocultar. Pronto, eu não preciso das colunas daqui e também não precisarei das minhas linhas aqui de baixo. 24 até setinha para baixo para ocultar todas as minhas linhas que eu não utilizarei. Fora isso, aqui uma instrução que é clique na resposta não correto células, vou mesclar, vou deixar em itálico. Olha o continente correto. Seleciono aqui, mando mesclar. E as demais células, o que eu faço? Coloco em outra cor. Vou mudar aqui para não ficar tudo igual. Vou colocar em uma cor verde. Deixar o painel um pouquinho diferente daquele modelo que eu tinha criado nesse meu outro jogo aqui. Para selecionar várias células de uma vez, eu vou utilizar o meu Ctrl, que são células que estão separadas e não estão em sequência. Por exemplo, eu clico nessa aqui e eu preciso selecionar também essas células de baixo e essas células de cima e essas células aqui do lado. Percebeu quantas células não sequenciais nós tivemos que selecionar? Só que você tem uma outra forma de também selecionar conteúdos e células não sequenciais. Se você não se sente confortável em utilizar a tecla Ctrl para poder selecionar suas informações, você pode utilizar a tecla Shift F8. Ela já libera para você a seleção de várias células não sequenciais. Entendido? Vou selecionar aqui, vou selecionar aqui, vou selecionar aqui também. Tudo que vai ficar no contorno da minha área de interação do usuário, eu vou pintar. Vai virar quase como se fosse um fundo. Vou fazer aqui e vou pintar também. Aqui vou pintar na mesma tonalidade e o restante também vou pintar da mesma cor. E esse texto aqui que está me ajudando, que o usuário não pode ver, como é que a gente vai fazer? Vai ficar aqui sendo exibido? Não. Para você ocultar, você tem duas formas. Ou você tira eles também da sua lista de exibição, manda ocultar. Ou você vem aqui e pinta o seu texto da mesma cor que o seu fundo. Pronto.
ele acabou de se tornar invisível. Mas lembra o que eu te falei, quanto mais regras você for colocando, mais complexo vai ficando a sua planilha. Aqui você tem que cogitar a situação de repente seu usuário veio e sem querer, apertei o delete. Isso vai gerar um problema quando você tiver que mexer, ele vai copiar sua informação que não existe. Pode gerar algumas consequências. Eu vou desfazer o que eu fiz. Agora eu vou terminar os últimos detalhes dessa minha super aplicação em Excel. E vou selecionar também as células aqui de baixo e essa célula central. Eu vou ter que mexer em mais algumas células. Não tem problema, a gente inclui aqui. Melhorada no visual. Se você quiser ir enfeitando mais, criar aqui no meio, divisões. Vai do gosto do freguês. E aqui como nesse meu caso, se eu já for abrir, ele já vai vir com a mensagem tente novamente, já fica parecendo que você já respondeu errado, você nem deu uma resposta na verdade, né? Eu vou tornar visível de novo aqui as minhas informações. Vou mudar o meu texto para cinza. E tem duas coisas que eu quero fazer ainda antes de a gente terminar esse jogo. Uma delas é incluir uma condição aonde eu não tenha nenhuma informação como resposta do meu usuário. Ele acabou de chegar no meu programa e não tem resposta nenhuma. Então, para isso eu preciso incluir mais uma regra. Então, a primeira validação é se o meu P5, que é a minha pergunta, for igual ao botão que o meu usuário pressionou, vai aparecer corretíssimo. Caso contrário, vou incluir mais uma fórmula C e vou validar essa célula aqui, é a minha célula U11. Se a minha célula U11 for igual a vazio, coloco aspas, abre e fecho, significa sem conteúdo, sem informação, vazio. Então eu quero que você coloque vazio também. Caso não seja vazio, caso já tenha uma resposta do meu usuário, então significa que ele deve tentar novamente. Toda vez que o meu usuário entrar aqui na minha aplicação, tem que vir assim, eu vou apagar esse conteúdo, tem que vir dessa forma. Sem interação nenhuma. Aí o usuário começou a interagir, América Central. Agora sim, agora ele incluiu um dado aqui do lado. E toda vez que eu mudar a minha pergunta, ele também vai ter que apagar essa informação de U11. Para apagar isso, eu tenho que ir lá aonde está a minha macro desse botão. Vamos supor que eu já esqueci qual que era a macro. Então eu venho aqui em botão direito, atribuir macro. Vou na minha macro, pergunta, verdade, eu tinha criado dentro de pergunta. E vou em editar. Dentro desse meu programinha aqui da pergunta, no final eu tenho que falar para ele o seguinte. Meu querido, eu quero que range 11 igual a vazio. Vai limpar o conteúdo dessa célula. Célula U11 é a resposta do meu usuário, lembra? Resposta do usuário. Volto aqui, ele vai fazer todos os processos e vai limpar a resposta do meu usuário. Vem aqui mudar a pergunta então. Maravilha, ele limpou a resposta do meu usuário e limpou o painel
interativo. Agora, onde está a África? Vou tentar. Ah, tá aqui a África. Putz, errei. Ah, não, acho que é aqui. Maravilha, corretíssimo. É assim que você vai criando interação. Se você quiser bloquear para que o seu usuário não acesse, se você quiser colocar mais de uma regra, você pode. Se você quiser criar botão interativo, você também consegue. Só que cada vez mais você vai ter a sua estrutura bem mais complexa, tá? Aqui eu fui te passar somente o básico, ó. Aqui ainda tem as linhas de grade, eu vou até tirar essas linhas de grade. Pá, exibir linhas de grade, eu vou tirar o título e tiro a minha barra de fórmulas. Prontinho, ó. Fica a exibição limpa. Opa, falta só uma coisa. Pronto, a exibição limpa. Olha o continente. Atualizo, vou aumentar o tamanho dele. Lembrando então que no primeiro exemplo que eu te mostrei é que eu incluí duas validações, que era o meu continente e qual era o oceano. Tem mais regras aqui dentro, uma estrutura um pouquinho mais complexa, com mais validações. Tem aqui também um processando, tem mais conteúdo. E nesse aqui que nós acabamos de criar, tem apenas um critério, mas a essência, a estrutura é a mesma. É baseada nos mesmos princípios que nós fizemos esse jogo do Mapa Mundi. Se você quiser deixar ela mais elaborada, você vai ter que criar também uma estrutura mais complexa e conhecer um pouquinho mais dos seus recursos. Mas eu tenho certeza que aqui já deu para você ter uma visão bem mais ampla de como criar um recurso interativo com o seu usuário. Lembrando que se você quiser saber mais ou receber essa planilha mais avançada para acompanhar aí no seu computador, é só digitar aqui nos comentários planilhas Pi Jogo Mapa. Digita aí planilhas Pi Jogo Mapa, que nossa equipe vai encaminhar essa estrutura para que você possa estudar aí também no seu computador. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você curtiu essas dicas, é claro, não deixe de colocar o seu like aí. Se você achou que foi útil, então não deixe de compartilhar com seus amigos e também contribuir com eles. Afinal, também pode ser interessante para eles. E se você se ligou totalmente com essa aula e gostou muito do conteúdo, então não deixe de se inscrever nos nossos canais. Eu te vejo no próximo vídeo e aquele abraço. Até mais, tchau, tchau.